e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual a verdade? Qual a verdade que nós estamos vivendo nos últimos dias? Será que nós trouxemos esta verdade para cada hora, para cada minuto, para cada momento das nossas vidas? Mentes brilhantes discutem ideias, enquanto mentes fracas discutem pessoas, mas até em que um ponto de uma discussão dessas ideias podem chegar? E que benefício elas podem trazer para quem as discute? Por exemplo, Pedro dizia: eu jamais te deixarei, jamais deixarei que te levem, e por ti eu irei até a morte, eu morrerei por ti se preciso for, Senhor. Tudo bem. Terão que me matar. Ele falou assim: tudo que aparentemente for bom, mas me desvie dos planos, dos propósitos de Deus, isto para mim deve ser reprovável. Repito, tudo que for bom para mim, aparentemente, mas me desvie dos propósitos de Deus, é reprovável. Podemos ter opiniões que geram ideias, mas se essas ideias não forem geradas com planejamento, não vai dar certo. Sem um planejamento, as coisas não caminham. Sem um planejamento, os projetos não se concretizam. Por exemplo, comprei uma casa, não olhei o meu orçamento e depois vou viver murmurando por não ter dinheiro para pagar as parcelas nas datas previstas pelo banco. Faltou planejamento. Assim é a nossa vida para com Deus. Por isso que antes de Jesus nos chamar, Ele nos trouxe para dentro do seu plano de salvação. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós e nos salvou. Existem princípios e regras para que nós venhamos a morar na terra prometida, a receber o corpo transformado como Ele recebeu e sermos como Ele, como Paulo falou. Aqui você bebe, aqui você fuma, aqui você mente, aqui você compra e não paga. Você dá os dízimos e ofertas, mas não paga os empréstimos, as prestações da loja. Deus não tem obrigação nenhuma de aparecer para você e dizer o que é certo, o que é errado a você. Até porque Ele falou em Mateus 22, 29, que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Em João 5,39, que examinamos essas Escrituras para sermos salvos, porque elas dele testificam. Ele falou também em 1 Pedro 1,16, para sermos santos. O que isso significa? Quando eu leio 1 Coríntios 11, eu vejo Paulo rogando ali que nós fôssemos imitadores de Cristo, e ele implora no capítulo 1, no capítulo 4, verso 16 de 1 Coríntios, ele implora para que nós venhamos a ser imitadores dele como ele era de Cristo, porque se não andarmos como Cristo não andou, como Cristo andou, nós não seremos salvos. Você lê Lucas 2,52 e encontra Jesus crescendo na graça, estatura, conhecimento. Aí muitos dizem que a ignorância das pessoas é não aceitar aqueles que não querem conhecer as palavras, ou os que não têm estudos, ou os analfabetos. Mas eu vejo um homem que não escrevia, eu vejo um homem que não fazia cartas com suas próprias mãos, dizendo na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18 em diante, eu vejo ali Pedro falando para as pessoas para crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós não viéssemos a ser enganados. Eu encontro Paulo falando para Timóteo, para ele se apresentar como obreiro que não se envergonha de manusear a palavra. Querem colocar em sua cabeça, na mente das pessoas que não estudam, que são os melhores para liderar o nosso país, pessoas que não têm cultura, não simplesmente por não ter estudado, mas por não respeitarem os outros e que fazem uma lavagem cerebral, a ponto de dizer que quem tem conhecimento, se for governar o nosso país, vai ser só para roubar, e que aqueles que se acham intelectuais não são dignos de confiança. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Eles querem colocar pessoas que não têm entendimento para liderar o nosso país falando o que é melhor, principalmente das formas que eles fazem, querendo que nós sejamos imbecis, oferecendo migalhas à população como projetos sociais que não podem ajudar elas em quase em nada,
e acham que porque fazem isso ou fizeram isso, têm todo o direito de dominar o nosso país, como também a mente das pessoas, imbecilizando a população brasileira. Quando o justo governa, o povo se alegra, como diz em Provérbios 29:2, e a população geme quando é uma pessoa que não é justa, uma pessoa que não tem aliança com Deus. Por isso que nós temos que rever os nossos conceitos, nós temos que fazer planejamentos e procurar tomar uma nova decisão na nossa vida. Não é só chamando para o lado da questão da política, porque o cristão deve estar envolvido nas coisas de Deus, mas é sobre o seu poder de voto, sobre a sua decisão. A população geme. Parece que a única sombra de falsa justiça que nós veremos, a única esperança que nós temos, é quando vier o governo do anticristo. Então se cumprirá mais uma vez o que foi dito por Lucas 16:8, que a pessoa que é iníqua, a pessoa que serve às trevas, é mais prudente em cuidar dos seus próprios negócios do que o próprio servo, do que o próprio cristão, que só pensam em seus interesses não espirituais, mas sim materiais. Somos incompetentes em nossos papéis de orar pelas autoridades, quando a Bíblia pede para todos nós orarmos constantemente pelas autoridades. Aprendemos que orar por cura é bom, que orar por revelação é bom, e na maioria das vezes, porque as pessoas crucificam a Jesus novamente, o expõem novamente ao vitupério todos os dias de sua vida, como está em Hebreus 6:4-6, porque não se dobram os ensinamentos de Jesus Cristo verdadeiramente, porque pessoas e as lideranças dizem que eles não são cultos e não têm capacidade de aprender, e são ali aprisionados, colocam coleiras em seus pescoços, e as pessoas ficam presas em tudo que os líderes dizem, que os pastores dizem, mas nem sempre são pastores verdadeiros, como a própria Bíblia diz em Ezequiel, mas nem sempre são líderes verdadeiros. Não sabemos mais para que serve a polícia, a justiça de nosso país. Sabe por quê? Porque a polícia trabalha para prender os bandidos e proteger o cidadão, e a justiça trabalha para ferrar a polícia e esganar a vida do cidadão, destruir a vida do cidadão. Mas no fim de tudo, ai daqueles que decretam leis injustas, como está em Isaías 10:1, como a palavra fala em Mateus 5:6, que nós temos que ter sede, fome de justiça, para que venhamos a ser saciados, para que venhamos ver mudança não só na nossa vida, mas também em nosso país. Nós ainda podemos fazer algo a respeito. A palavra nos ensina em Tito 3:1 que nós ainda podemos, que nós devemos nos preparar para obedecer a toda boa obra. No Salmo 5:4, Deus fala que não ama a prática e nem tem prazer na injustiça. Chegou a hora de você tomar sua posição de cristão e começar a andar como Deus quer. É hora de valorizar o sacrifício na cruz. Chega de hipocrisia, de mensagenzinha de amor, quando não podemos, quando não somos a favor verdadeiramente do amor. Chega da falsidade, siga a verdade. Mas qual verdade? A verdade de João 17:17. A palavra de Deus, que é a verdade, para que nós não venhamos pecar contra Ele, colocar ela na tábua de nosso coração. Pois é lâmpada e luz para os meus pés, para os meus caminhos, como fala o Salmo 119, do verso 105 e diante. Um soldado de Cristo não milita na carne, milita no Espírito, como ensina em 2 Timóteo 2:4 e diante. Viva no Espírito e cumprirás as obras de Cristo. Portanto, opiniões humanas sem a direção e o caminho de Deus nada valem para quem deseja morar com Deus. Olha, pode formular opiniões, princípios, ideias, mas se não houver o planejamento, o segmento da palavra de Deus, nós vamos afundar. Então o que falta para nós é despertamento, voltarmos a estudar a palavra, a aprender da palavra. Para parar de sofrermos nas mãos de líderes ímpios, temos que orar pelo nosso país, temos que conhecer as Escrituras, e para pararmos de sofrermos nas mãos de líderes religiosos